Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música e agora a gente vai falar um pouco sobre compassos. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre compassos, sobre os compassos simples. Hoje a gente vai falar um pouco mais de compasso, mas agora a gente vai pegar a parte mais complicada das aulas de compassos, que são os compassos compostos. Existem três tipos de compassos, como eu já expliquei naquele vídeo. Existem os compassos simples, que é o binário, ternário e quaternário, e existem os compassos compostos e os compassos irregulares. Os compassos simples, eles geram os outros compassos. Ou seja, a base para se transformar os compassos, a base para fazer um compasso é justamente os compassos simples. O compasso binário, o compasso ternário e o compasso quaternário, que muitos dizem que já é um compasso composto do compasso binário, certo? Mas assim, os três compassos simples são esses. No canal a gente tem uma aula de compassos e está explicando justamente a base desses compassos. Não foi uma explicação tão completa porque não havia necessidade de explicar tanta coisa, que é o que vai acontecer aqui também. Afinal de contas, eu estou dando uma aula para crianças, para crianças e adolescentes, e não tem por que eu estar dando uma explicação tão profunda sobre o assunto, ok? Bom, os compassos simples, como eu já falei no outro vídeo, eles definem muitas coisas. Além do fato de estarem aqui próximo da clave, eles representam a quantidade de tempos que caberá entre as barras de compasso, ou seja, a organização da partitura. Definirá também a regência do maestro, ou seja, os gestos que o maestro vai fazer. Se você vê um maestro regendo uma música, você vai poder saber que tipo de compasso está sendo executado. E também ele define alguns estilos musicais, como por exemplo o binário. Ele vai ser uma música de forró, uma marcha, enfim, músicas desse calibre, forró, marchinha de carnaval, a marcha militar, o dobrado. O compasso ternário serão de músicas mais ritmadas, como a valsa, uma balada. O compasso quaternário já é do rock, do pop, da balada, enfim. Então esses compassos também vão definir os ritmos musicais. E aí com isso também vai acontecer justamente de também trazer os compassos compostos. E os compassos compostos também têm essas mesmas funções. Eles também vão definir a regência do maestro, vão definir a quantidade de tempo entre os compassos. Ele vai definir também o estilo musical, ok? Então vamos começar. Para começar, eu tenho aqui o compasso 2x4, ok? Aqui está o compasso 2x4. O compasso 2x4 ele transforma e traz traz à tona o compasso 6x8. O compasso 6x8 ele é uma variação do compasso binário. Ele vai fazer o que? Ele foi transformado para que houvesse outro tipo de pulsação. Existe uma explicação do porquê existe o 2 e porquê que existe o 4. Assim também como existe uma explicação de porquê existe o 6 e porquê existe o 8, certo? E assim sucessivamente. Os números aqui de baixo, os denominadores, eles são a explicação da representação das figuras. A representação da semibreve, a representação da mínima, a representação da semínima, a representação da colcheia e a representação da semicolcheia, ok? Então, esses números aqui embaixo representam justamente essas figuras. E o número de cima, o numerador, para quem já estudou a parte das frações, o numerador ele representa a quantidade, certo? Para a nossa aula aqui, eu vou falar do compasso da semínima e da colcheia. A semínima ela é representada pelo número 4, certo? E a colcheia é representada pelo número 8. Ok? Professor, o que que isso tem a ver? É os tempos deles? Não, não é os tempos deles. Para resumir,
cada, cada figura dessa, cada uma dessas figuras são representadas por números. A semibreve por 1, a mínima por 2, a semínima por 4, a colcheia por 8 e a semicolcheia por 16. Existe essa representação. Ao invés de eu colocar o 2 sobre semínima, eu coloco o 2 por 4. 6 por colcheia, eu coloco 6 por 8. Ok? Então, desculpa. Então, o que acontece? Quando eu digo assim 2 por 4, significa que dentro desse compasso aqui vão caber exatamente duas semínimas, ou seja, dois tempos. Certo? Tá entendendo? Se eu estou colocando aqui 6 por 8, se eu estou falando 6 por 8, eu estou dizendo que cabem 6 colcheias, ou seja, 3 tempos. Professor Marrom, você não disse que era um compasso variado do compasso binário? É, é um pouco complicado explicar o porquê dessa variação e também desses valores. Mas justamente a dificuldade do compasso composto é justamente essa situação. Porque apesar de eu ter aqui três tempos, que são as 6 colcheias, né? Certo? As 6 colcheias, na verdade, como ele é uma variação do binário, ao invés de eu contar 3 tempos, eu tenho que transformar essas 6 figuras em 2 tempos. Que é isso a grande dificuldade dos compassos compostos. Você aprendeu que a semibreve vale 4, a mínima vale 2, a semínima vale 1, a colcheia vale meio, a semicolcheia vale 1/4. Lembrando, o que eu falei antes sobre os denominadores são representações, é como se fossem os nomes deles na música, certo? Como se fosse uma outra maneira fosse um apelido, por exemplo, né? Ele tem um nome de semibreve, mas tem um apelido de 1, entende? Ele é a mínima, mas tem apelido de 2. É a semínima, mas ela tem apelido de 4, entendeu? Então, mesmo eles tendo os seus próprios valores que você aprendeu, que ele vale 4, que ele vale 2, que ele vale 1 aqui, quando eu coloco essas figuras nos compassos, essas figuras podem sofrer alterações. Você está vendo uma coisa, mas terá que fazer outra, certo? Então, essa é a grande questão dos compassos. Ah, quando a gente está fazendo, é, é, a gente está fazendo a gente está fazendo essas alterações, o que acontece? A leitura que a gente tem que ter, ela é extremamente importante e a gente precisa ser bem seguro nisso, tá ok? Porque quando a gente está tá lendo o compasso aqui, tá vendo esse compasso 6 por 8, esse compasso 6 por 8 ele sofreu uma alteração do binário. E essa alteração do binário obriga a gente a ler esse 6 por 8 como se fosse um binário, certo? Quem é uma música, que tipo de música é binária, que é 6 por 8? É justamente músicas que são semelhantes às do compasso binário, por exemplo, as marchas, a, tem músicas também americanas, o foxtrot, dentre outras músicas também, mas elas são ritmos um pouquinho mais acelerados. E aí tem músicas, por exemplo, a Aleluia, que ela é uma baladazinha, que ela também é 6 por 8. Muitas músicas religiosas, elas têm elas também são 6 por 8, certo? Aquelas mais antigas. E assim, ao invés de eu estar regendo ela 3 por 4, né, que é deveria ser, né, são 3 tempos, eu vou estar lendo como 6, eu vou estar lendo como um compasso binário. O que que isso implica? Como é que eu coloco 3 tempos dentro de 2, né? Porque se ele é uma variação do compasso binário, então eu vou ter que reger ele a 2 tempos, né? Só que na verdade não é a 2 tempos. Eu vou fazer a regência binária, né? O 1, 2, 1, 2. Só que na verdade, você tem que ver nas minhas mãos, nas mãos do seu regente,
É que quando ele faz o movimento do primeiro tempo, né, até chegar ao 2, ele fez essas três figuras. E como essas três figuras é isso daqui, ó, a representação do 8 significa o quê? Que eu estou falando justamente de cada uma delas, ok? Lembra que eu falei que a colcheia é o 8? Lembra que eu falei que a colcheia é o 8? Então significa que ao invés de eu estar fazendo 2, 1, 2, eu estou fazendo 2, 3, 4, 5, 6. Você está vendo a minha mão movimentando 2, só que você tem que contar dentro do 1, 2, 3. E no segundo tempo, 4, 5, 6. Certo? É porque eu não estou podendo utilizar a câmera, porque ou eu gravo com a câmera, ou eu gravo aqui com o streaming. Aí eu acho mais interessante eu mostrar para vocês e vocês ficarem vendo o que eu estou fazendo, mas ficarem sabendo do que eu estou falando, certo? Mas aí a gente vai dar certo, tá certo? Então, quando você vê a regência do maestro no 6/8, você vai ver ele fazendo a regência 1, 2, né? Que ele vai estar fazendo aquele movimentozinho de duas movimentações. Ele começa no vai para o lado e volta para baixo de novo. Quando ele volta para baixo, ele está iniciando o próximo compasso. O 6/8 é do mesmo jeito. Só que ao invés de você contar 2, você vai estar contando 2, 3, 4, 5, 6 dentro da regência do 2/4. Professor, mas assim, você está falando isso, então você está colocando essas três figuras dentro de um tempo, é isso? Isso. É por isso que os compassos compostos são mais complicados, porque eu vou estar alterando aquilo que eu aprendi com muita dificuldade, eu aprendi nas leituras de visão, que a colcheia vale meio tempo. Mas na verdade aqui ela sofreu uma alteração e ela vai se tornar uma quiáltera, ou seja, ela vai ter esse simbolismo aqui, ó. Esse trezinho que tem aqui embaixo, ele se chama quiáltera, ou seja, ele está modificando o valor da figura. Igual acontece com ponto de aumento, quando acontece com a ligadura de valores. A nota que era para ter uma quantidade de valor, agora ela tem outro. Esse 3 aqui significa que essas três figuras aqui que valem meio tempo, elas vão deixar de valer meio tempo. Porque se não tivesse aqui altera, as três figuras juntas valeriam um tempo e meio, né? Meio mais meio mais meio, 1,5, né? Então, em vez de ela valer 1,5, agora ela só vai valer 1. Eu vou tirar um pedacinho de cada um para que eu consiga fazer essas três figuras em um único tempo. Dó, 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 num tempo só. Não é dó, dó, dó. É mais ou menos isso que eu quero que vocês compreendam. Só que ao invés de eu ver isso aqui no compasso binário, no compasso 6/8, ele vai estar assim. Vai estar escrito desse jeito e você vai ler desse jeito, porque eu vou estar regendo a 2. Professor, é isso em todo lugar do mundo? É desse mesmo jeitinho. Em todo lugar do mundo é desse mesmo jeito. Professor, é só as colcheias que vão ser alteradas? Não. Todas as colcheias, tudo que é figura, ela será alterada. Por exemplo, no compasso 6/8, ele vai estar escrito assim, um tempo e meio, né? Uma colcheia mínima, semínima pontuada é um tempo, mais a metade do seu valor do ponto. Então tá aqui 1,5. Só que quando você for ler, você vai ler dessa forma, certo? Você vai ler dessa forma, como se fossem duas mínimas comuns, ok? Se você ver essa divisão aqui, ó, se você ver essa divisão aqui, você vai ver essa divisão aqui, ó.
certo? Então, isso daqui que eu fiz aqui é igual a isso daqui. Quando você tiver num compasso 6/8, e aí as outras também vão acontecer dessa forma, você vê isso daqui na sua partitura, mas na verdade você vai fazer isso daqui. Professor, então para que inventar esse compasso 6/8? Bom, eu estou fazendo aqui para vocês uma forma facilitada de compreensão. O compasso 6/8, como eu falei, ele, apesar de eu estar fazendo os movimentos do compasso binário, ele é um compasso mesmo comum que eu tenho que obedecer às regras dele. E aí a leitura dele cabe dentro das rítmicas, cabe dentro das performances da música, como o compasso binário é também, do mesmo jeito. Eu sigo o valor do um, o valor do 2, eu sigo as transformações das notas. A grande questão é que eu tenho que deixar de lado essa ideia que eu peguei e trouxe para vocês, e já dizendo logo agora, desse negócio de que ela tá se transformando essas figuras nessas. Professor, então quer dizer então que não é para transformar? É. Eu só quero que você entenda o seguinte. Eu quero que você entenda o seguinte, que os compassos compostos, eles possuem a sua própria batida. É como se eu tivesse aqui o português e eu tivesse aqui o inglês, certo? Então aqui é, eu tenho aqui duas línguas, certo? Eu tenho aqui duas línguas. E essas duas línguas, elas precisam ser faladas de maneira correta. O compasso 6/8, como eu falei no começo, ele não é um 2, ele é um 2 3 4 5 6 um 2 3 4 5 6. A mesma coisa acontece com o compasso 9/8 e 12/8. O 9/8 vem do 3/4 e o 12/8 vem do 4/4. E eles são a mesma coisa. No compasso ternário eu rejo 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. No compasso 9/8 eu vou estar regendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu é que tenho que ver essas figuras, eu é que tenho que ver esses desenhos aqui como o compasso manda. Mas como isso é muito difícil no começo, é muito complicado o músico no início entender essa questão dos compassos, então nós fazemos essa comparação, porque esta comparação aqui, essa comparação dos valores, ela vale para você entender mais ou menos como é essa variação da leitura, certo? Se você não consegue compreender a pulsação a pulsação do 6/8, do compasso composto, no caso, então você tem uma outra forma de compreender. Entenderam isso? Então, quando eu for passar exercícios para vocês dos compassos compostos, eu vou estar trazendo em cima a como como está escrito, e embaixo eu vou estar trazendo para vocês como será executado. E isso é muito interessante para que vocês tenham essas noções e aprendam a dividir também esses compassos. Como é um assunto muito delicado, eu vou fazer essa explicação em etapas, tá certo? Eu estou fazendo agora a explicação do compasso composto, e esse compasso composto a gente vai dar mais falar um pouco mais sobre ele, para depois a gente passar para os próximos exemplos, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até a próxima!